O programa a seguir é da inteira responsabilidade da ENSA Seguros de Angola. Estou seguro, ENSA, com a ENSA estou seguro, ENSA. Eu sou segura, ENSA, com a ENSA eu sou segura, ENSA. Vivo uma vida muito intensa, não me junto mais a ninguém, só quero ENSA. Já escolhi o meu futuro para que vença, já não quero mais ninguém, só quero ENSA. Estou seguro, ponho todos na balança e ela se inclina para o lado da mudança. Como um imbondeiro tenho força e esperança, não confio em mais ninguém, só quero ENSA. Estou seguro, ENSA, com a ENSA estou seguro, ENSA. Eu sou segura, ENSA, com a ENSA eu sou segura, ENSA. Em casa, no carro e no trabalho, com saúde e segurança, não confio em mais ninguém, só quero ENSA. Estou seguro, ENSA, com a ENSA estou seguro, ENSA. Eu sou segura, ENSA, com a ENSA eu sou segura, ENSA. Com a ENSA estou seguro. Amigo ouvinte, bom dia, sexta-feira, tu seja bem-vindo a mais uma edição do seu programa Viva Seguro, o programa que também lhe dá toda a informação sobre o mundo dos seguros, a sua importância, vantagens para si, para a sua família, para a sua empresa e também para o seu negócio. Estamos de regresso para a edição número 39 do seu espaço, recebe os cumprimentos da equipa que estará consigo nesta edição, Augusto Tito Mateus, Carlos Fuche, Edno Pinto, Miguel Fernandes, José Bastos e eu, Iracel Marnauto. Um forte abraço pelo seu carinho, pela sua audiência. Para si que nos acompanha a esta altura, recebe este abraço bem caloroso da equipa do Viva Seguro. Se está a conduzir, condução cuidada. Se está a trabalhar assim como nós, boa jornada laboral. E se está na cama de um hospital, rápidas melhoras, que aí não é o seu lugar é ao lado da sua família. E nesta edição vamos falar sobre fundo de pensões como fator de investimento. E o meu convidado é o Sr. Hermenegildo Bandeira, técnico atuário da Direção Técnica Vida da ENSA Seguros de Angola. Muito obrigado, Iracelma. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mais. Pois é, tal como eu já fiz referência, o nosso tema de hoje é fundo de pensões como fator de investimento. Sr. Hermenegildo, antes mesmo de falarmos já do fundo de pensões como fator de investimento, é importante aqui sabermos o que é de facto o fundo de pensões. O que é isto? Bom, a título introdutório, importa dizer que os fundos de pensões ou fundos de pensão representam um tipo de previdência, ok? Ou, se quisermos, representam uma poupança que virá a ser então complementar à previdência que é dada pela Segurança Social. Os trabalhadores, enquanto no ativo, têm, ao abrigo da lei, não é, em Angola, têm a pensão de reforma por via da Segurança Social. Mas muitas vezes esta pensão de reforma não é suficiente para manter o nível de vida que esses trabalhadores auferiam enquanto trabalhadores ativos. Para manter este mesmo padrão de vida, existe aquela que é considerada a pensão complementar.
é por via dos fundos de pensões que os trabalhadores ou as pessoas podem ter uma pensão complementar àquela que é garantida por via da segurança social. Quando se formam, então, estes patrimônios que se denominam fundos de pensões, que são patrimônios distintos dos patrimônios das empresas que visam o pagamento de pensões a título de reforma, por velhice, por invalidez ou até mesmo pagamento de um subsídio por morte. Estes patrimônios vão ter uma grande representatividade no mercado que podem ser um fator importante na política de investimento dos países, e isto vir então a ajudar naquilo que podemos chamar de diversificação da economia. Os fundos de pensão vão representar um grande potencial para o mercado de capitais, para o mercado de ativos, e a depender do tipo de política de investimentos que vão estar associadas aos fundos de pensões, eles vão ser realmente um garante para o desenvolvimento do mercado financeiro. Ou seja, o fundo de pensão é nada mais, nada menos do que uma outra pensão, a par daquilo que é o valor ou a pensão que um determinado trabalhador recebe da Caixa Social. Exatamente. É como se fosse uma poupança que é feita para ser auferida na idade de reforma, como uma forma de substituição do salário quando o trabalhador se aposenta ou quando perde a sua capacidade de trabalho. A pensão dada pela Segurança Social é um benefício que o Estado dá aos trabalhadores, e o que vem ser dado pelo fundo, que em termos de conceito vai ser o regime de previdência complementar, este é dado pelas empresas, são por via dos fundos de pensões que são concedidas pensões complementares às pessoas. E como é que funciona o fundo de pensões? Ok. Como é que funcionam os fundos de pensões? Primeiro, é preciso compreender que há aqui um enquadramento legal. De acordo com a Lei 7/04, que é a Lei de Base da Proteção Social, que escalona 3 pilares da proteção social, os fundos de pensão vão se enquadrar no terceiro pilar, que é a proteção social complementar. Com este fundo de pensão, que se enquadra na proteção social complementar, as pessoas poderão, por via destes fundos, ter direito a uma pensão de reforma. O que é que vai acontecer? Esses fundos de pensão podem ser fundos de pensão abertos ou fundos de pensão fechados. Como é que funciona o fundo de pensão aberto, o fundo de pensão fechado? Os fundos abertos são aqueles em que a seguradora constrói um plano de pensão, e para as pessoas aderirem a ele, elas não têm que ter um mesmo vínculo profissional, associativo ou de qualquer outra natureza. De forma individual, podem aderir ao fundo de pensão fechado? Exatamente. Os fundos de pensão abertos. Ou seja, o fundo de pensão aberto, é mesmo isto? Exatamente. Fundo de pensão aberto. São os fundos que permitem a adesão individual sem qualquer vínculo entre as pessoas. Um indivíduo que queira hoje pensar: quanto é que eu poderei ter na reforma, além do que a Segurança Social vai me dar? Então, para ele criar essa proteção individual, ele pode fazer uma adesão a um fundo de pensão aberto. Na Ensa Seguro, por exemplo, nós disponibilizamos o fundo de pensão aberto Vida Tranquila. Neste fundo de pensão aberto Vida Tranquila, os trabalhadores podem, ou as pessoas podem contribuir com um valor mensal de 3.150 kwanzas. Mensal, exatamente. Dentro deste fundo de pensão aberto, nós temos 2 planos, que na verdade são 2 regras de como as pessoas podem viabilizar a sua poupança. Que regras são estas? A primeira regra é denominada o Plano Futuro Garantido. A Iracelma é mãe, de certeza, e quer, por exemplo, começar a poupar algum dinheiro hoje para o seu filho. Então pode imaginar que às vezes fazer isso a título pessoal
pode ter ali algumas dificuldades. A ENSA oferece um veículo de poupança em que os pais ou tutores podem depositar nas contas da ENSA, nas contas deste fundo, montantes a partir de 3.150 kwanzas. E quando o seu filho completar 18 anos, pode ir à ENSA e dizer: olha, quanto é que eu tenho na conta que eu fui depositando este valor? Olha, agora você tem X, tantos milhões de kwanzas. Então, tu podes receber este valor da seguinte forma: 50% em capital, de uma única vez, do valor global, vai receber a metade, e a outra metade vai receber na forma de uma pensão mensal até esgotar-se o capital. Ou pode dizer, por exemplo: não, eu formei esse valor, esse dinheiro que está ali por via deste fundo aberto, agora eu quero que este dinheiro sirva para pagar, por exemplo, os estudos do meu filho. Então, em vez de você assumir o pagamento da propina mensal que paga a escola ou a universidade, a ENSA vai, por via deste produto, garantir uma renda mensal que pode vir a cobrir os custos de educação para o seu filho. Essa é uma via, ou é um dos planos de pensão do fundo aberto que a ENSA comercializa. A outra opção é para pessoas que já possuam idades superiores a 18 anos. Para quem possui mais de 18 anos, vai entrar naquilo que denominamos plano Reforma Tranquila. No Reforma Tranquila, as pessoas ou os indivíduos com idade superior a 18 anos vão efetuando contribuições que poderão reavê-la apenas quando atingirem a idade de reforma. Atualmente são 60 anos. Portanto, ao atingirem a idade de reforma, poderão também ir à ENSA e dizer: olha, eu fui contribuindo durante algum tempo com este valor, quanto é que eu tenho agora? Vamos fazer ali, prestar a informação devida e dizer: olha, você tem tantos milhões, e depois disto vai definir a forma como vai receber, que há duas formas de receber os saldos líquidos acumulados. Exatamente. Uma é 50% em capital e o remanescente na forma de pensão, e a outra é estritamente receber uma pensão mensal até ao limite do capital acumulado. Estas vias permitem que os indivíduos, a título pessoal, podem garantir a sua reforma ou podem viabilizar poupanças para os seus filhos. Tudo isto no fundo de pensão aberto. Perfeitamente. Tudo isto dentro de um fundo de pensão aberto denominado Vida Tranquila, que é comercializado pela ENSA, cuja contribuição mensal mínima requerida são apenas, e aqui dizer que é um produto acessível para a grande maioria da população angolana, tendo em conta os salários auferidos, que são ali cerca de 3.150 kwanzas, o montante mínimo para poder garantir a sua adesão a um produto deste. Naturalmente, vale sempre dizer que quando colocamos dinheiro num produto desta natureza, temos sempre um retorno que é consequência dos investimentos que são feitos com estes ativos. Que retorno é este? Este retorno vai ser a rentabilidade que se obtém quando nós aplicamos esses valores nos diferentes tipos de investimento que a ENSA faz com os ativos dos fundos de pensões. Ou seja, enquanto eu vou poupando, podemos assim dizer, com um fundo de pensão, estamos ainda com um fundo de pensão na ENSA Seguros de Angola, tudo aquilo que render deste valor que eu estou a poupar, a guardar na ENSA Seguros de Angola, eu vou ter uma percentagem no futuro. Exatamente. A lógica dos fundos de pensão é esta. Vai ser, na verdade, a garantia de um retorno com os ativos que são disponibilizados. Tu vais pagando ou vais depositando mensalmente este montante de 3.150. Aqui importa dizer que este montante não é para pagar a ENSA, é um montante que vai entrar na sua conta corrente individual, que inclusive podes fazer o acompanhamento periodicamente podes solicitar que a ENSA te dê uma informação como se fosse um extrato de conta. Exato. Que é para saber quanto é que você tem hoje, como é que este dinheiro cresceu, quanto é que está na sua conta, que representa uma mais-valia que é fruto dos investimentos.
Fundamentalmente, as nossas taxas de rentabilidade são variáveis, que são uma variável que depende sempre daquilo que o mercado financeiro angolano nos oferece. Mas tudo isso que nós falamos, Hermenegildo Bandeira, é tudo à volta do fundo de pensão aberto. Vamos agora perceber como funciona o fundo de pensão fechado. Ok, perfeito. Os fundos fechados. O que são fundos fechados? Na verdade, os fundos fechados vão ser aqueles fundos de pensão promovidos pelas empresas ou por entidades cujos participantes possuam entre si um vínculo. Se para aderir a um fundo aberto eu faço a título individual, vou à seguradora ou a uma gestora de fundo de pensões que me possa disponibilizar este produto. Já para um fundo fechado, a situação é outra. Quem promove um fundo fechado são as empresas. Aqui, olhar para as empresas que vão oferecer esses fundos como um benefício, como um veículo de retenção de quadros, como uma forma de garantirem que os seus trabalhadores permaneçam naquela empresa, sabendo que depois da fase da vida ativa, elas vão receber desta empresa um benefício extra, além do que a segurança social lhes vai proteger. E por que esse veículo, que é o fundo de pensão fechado, é fundamental? Porque o teto, a segurança social oferece um teto para o pagamento da pensão, ou seja, a Segurança Social paga até 35 salários mínimos como pensão de reforma. O indivíduo que ofere, hoje isto vai estar em torno de 500 mil kwanzas. Quem ofere uma remuneração superior a 500 mil kwanzas não vai poder, na idade de reforma, ter uma remuneração igual exatamente ao salário que oferia. E atenção que depois tem outras variáveis que via de regra vai fazer com que as pessoas recebam sempre muito abaixo disso. Portanto, o que ocorre é os fundos de pensão fechados vão ser uma forma de garantir que esta remuneração que o trabalhador ofere na idade ativa venha a ser mantida. Vai ser uma forma de manter o mesmo padrão de vida. Quem entra ou quem pode aderir a um fundo de pensão fechado? Para aderir a um fundo de pensão fechado tem de ser, por exemplo, a Rádio Mais, a direção da Rádio Mais, dizer não, vamos promover um fundo de pensão para os trabalhadores da Rádio Mais. Aí a direção deve contactar a ENSA e a ENSA vai fazer um desenho de um plano de pensão à medida daquilo que a empresa Rádio Mais pretender. Os fundos de pensão são construídos à medida. Eles podem ser fundos de benefício definido, que é um fundo em que fica definido o benefício que os trabalhadores vão oferir na idade de reforma. Na prática, isto pode representar 50%, 60% ou 80% da sua remuneração enquanto ativo. A empresa vai dizer, eu quero que os meus trabalhadores recebam na reforma 60% do salário base que eles oferem hoje. Este tipo chamamos planos de benefício definido. E pode também ser um plano de contribuição definida. Num plano de contribuição definida, a empresa diz, não, olha, nós não vamos dizer quanto você vai ganhar na reforma. Nós vamos dizer quanto você vai contribuir hoje. Então a empresa vai dizer, eu vou contribuir para a Iracelma com 10% do seu salário base. A Iracelma também vai contribuir, porque também deve cooperar para a formação da sua pensão, vai contribuir, por exemplo, com 5%. A empresa entra com uma percentagem, o trabalhador entra com outra percentagem. Este valor é depositado nas contas do fundo. A entidade gestora faz investimentos com este dinheiro e o que ganhar, a entidade gestora vai remeter, vai distribuir para todos os participantes por via de uma variável que nós chamamos unidade de participação. Resumidamente, o P. A UP, que é a unidade de participação do fundo, é uma variável dentro dos planos de contribuição definida, que é um tipo de fundos de pensão fechados. Então podemos dizer que no fundo de pensão aberto, o indivíduo só pode aderir a este fundo de pensão, e já o fundo de pensão fechado, apenas as empresas é que podem aderir a este fundo.
Exatamente. Os fundos de pensão abertos podem ser participados ou ter a aderência dos indivíduos De forma individual. Mas determinadas empresas que eventualmente pretendam, não tenham capacidade para uma constituição de um fundo de pensão fechado, podem há um arranjo que pode ser feito para se garantir uma adesão coletiva, ou seja, pode existir adesões coletivas para fundos abertos. Uma empresa, porque o trabalho ou o que tem de ser feito para se constituir um fundo fechado são vários pressupostos e, via de regra, podem ter outros custos. E nós temos na nossa carteira adesões coletivas ao fundo aberto. A Rádio Mais pode dizer: não, eu vou querer uma adesão coletiva ao fundo aberto, e depois define como quer que isso se proceda. Então há aqui também a variante de haver adesões coletivas a fundos abertos ou haver uma constituição. Qual seria a diferença? A diferença é que uma constituição de um fundo de pensão fechado remete a um contrato de constituição que deve ser publicado em Diário da República, um contrato de gestão entre a empresa e a seguradora e várias outras questões que estão subjacentes na constituição de um fundo de pensão fechado. Já um fundo aberto é mais simples a sua constituição. É uma relação apenas entre a empresa promotora e a seguradora. Tratando-se de um fundo aberto, quem detém o fundo aberto é a seguradora, e então não há grandes implicações legais, né, e grandes procedimentos para uma adesão coletiva a um fundo aberto. E dizer que na ESA Seguros de Angola qualquer cidadão pode aderir ao fundo de pensão aberto com uma poupança no valor de 3.150 kwanzas a mês. Mas, Hermenegildo Bandeira, hoje o setor bancário apresenta várias formas de poupar, não é? Nós, quando vamos aos bancos, estão lá os gestores a falarem connosco, se já conhece o produto X e o produto Y, de como fazer poupança. Qual é a vantagem que eu tenho de fazer um fundo de pensão do que fazer uma poupança bancária? Qual é a diferença e qual é a vantagem que eu tenho com isto? Ok. Bem, a primeira diferença é quando tu fazes, e aqui não se pretende desencorajar o veículo individual de poupança, que é uma forma de a Iracelma fazer a sua poupança, a gestão das suas poupanças, que é ir diretamente ao banco e fazê-lo. Esta é uma opção. A grande desvantagem desta opção é que, como tu é que controlas, na primeira situação de aperto, você pode destruir este seu próprio veículo de poupança. Ok? Porque você que detém, e quando te aparecer uma oportunidade de consumo, você própria vai tomar parte deste valor para colocar outra vez no consumo. Quando tu aderes a um fundo aberto, tu já tens outras regras. Tu te submetes a uma determinada regra e tens mais garantia de sucesso na formação da sua poupança. E atenção, os indivíduos, e nós enquanto indivíduos que devemos ter alguma educação financeira, temos de perceber que a poupança ela deve ter objetivo. Estou a poupar para. Então, se tu fazes uma poupança com um determinado objetivo, ok, aquele é um veículo de poupança que tu crias. Quando tu pensas na poupança para visar a reforma, este é o objetivo por trás de um fundo de pensão. Ao fazeres ou criares este veículo, tu não estás a pensar numa poupança para utilizar em algum consumo que surja no médio ou longo prazo. Quando tu poupas para a reforma, estás a dizer que eu separo este valor que eu ganho hoje para que quando eu não puder mais trabalhar, eu tenha um dinheiro que eu possa utilizar e não viver de esmola e não viver de ajuda. O objetivo do fundo de pensão é proteção na reforma. Então, os indivíduos podem ter poupança e usarem o banco para aplicações,
Mas quando quiser pensar numa poupança que é na sua proteção na idade de reforma, o veículo adequado é ou são os fundos de pensão. Quer a título individual, aderindo a um fundo aberto, quer a título das empresas, constituindo um fundo de pensão fechado. Importa dizer que os fundos de pensão são importantes veículos de financiamento da economia ou das economias dos países. Importa dizer algo que alguns especialistas têm dito, que é em alguns países em desenvolvimento, e Angola é um país com mais ou menos estas características, os recursos acumulados pelos fundos de pensão podem constituir-se em fonte para o financiamento do desenvolvimento. Neste sentido, é possível que um aumento dos recursos destas instituições possa elevar os recursos disponíveis para o financiamento a longo prazo. Quando nós vemos o executivo a ir no estrangeiro à busca de investimento para o país, é porque nós temos escassez de recursos internos ou de fundos internos para o investimento. Falta-nos liquidez. Se cada angolano começasse a poupar 10 mil kwanzas, 5 mil kwanzas, 28 milhões, ou 25 ou 26 milhões de habitantes que somos hoje, já pode imaginar. Hoje já se fala em 30 milhões. Imagine 30 milhões de habitantes vezes 10 mil kwanzas, por mês, o que daria isso em poupança para o nosso executivo reutilizar nos investimentos internos? As nossas empresas dizem que não têm dinheiro. O dinheiro é muito caro no banco porque a taxa de juros é alta. E a taxa de juros é alta por quê? Porque há escassez de ativos, há escassez de investimento, há escassez de liquidez, de dinheiro disponível para se usar nos investimentos. Portanto, os fundos de pensão vão desafogar, os fundos de pensão vão ser esse importante veículo. E Angola não seria uma exceção, isto é assim lá fora, é assim em muitos outros países. Dentro da política dos mercados financeiros, os fundos de pensão são veículos que devem ser promovidos. E aqui eu digo devem ser promovidos com políticas, inclusive, do governo. Ou seja, para além de estarmos a garantir uma reforma tranquila, ao aderirmos a um fundo de pensão, estamos também, de certa forma, a contribuir para aquilo que é o desenvolvimento do país. Exatamente. Os fundos de pensão são considerados investidores institucionais. Se por um lado em Angola há falta disso, de investidores institucionais, porque nesta altura, neste momento, quem faz os investimentos no nosso mercado financeiro, se não for a banca, será uma ou outra empresa que tenha recursos para o fazer. Mas os fundos de pensão vão ser esse outro veículo, não é? Se calhar um outro agente dentro do mercado, que seria um agente de investimento institucional, seriam os fundos de investimento, que nós não temos muitos. Então, daí a necessidade de se estimular os fundos de pensão. Estimulando os fundos de pensão, nós estaríamos a permitir que haja maior alocação de recursos no nosso mercado de capitais, que haja uma maior alocação de recursos no nosso setor bancário, com os quais essas instituições, quer o mercado de capitais, quer o próprio mercado financeiro por via da banca comercial, teriam recursos para viabilizar os seus próprios negócios. Logo, há aqui um impacto sério sobre o mercado financeiro. Então é aqui que está a relevância dos fundos de pensão como fator de investimento. No sentido micro, os fundos de pensão vão ser uma forma de investimento para os indivíduos, porque quando tu depositas na seguradora um montante que vai ser a tua contribuição mensal para o fundo de pensão, o que a seguradora faz com esse dinheiro? Faz aplicações, faz investimento. Naturalmente, passado algum tempo, esse dinheiro vai retornar para si crescido, ou seja, acrescido da mais-valia que vem da rentabilidade. Então, ao nível dos indivíduos, o próprio fundo de pensão acaba sendo, sim, um veículo de investimento. Ao nível macro,
o que ocorre é os fundos de pensão vão ser um conjunto de ativos, um patrimônio com o qual a economia poderá se servir para os diferentes investimentos de que necessite. O governo, e aqui importa dizer que os fundos de pensão, dada a sua natureza, privilegiam a aplicação em títulos públicos. O governo, quando precisa se financiar, não tem de recorrer ao estrangeiro. Se tivéssemos volumes altos nos fundos de pensão, seria por via desses ativos que o governo poderia se financiar a partir dos títulos públicos. Falou, olhando para aquilo que são, ou seja, olhando para aquilo que são essas vantagens que está aqui a apresentar-nos, é uma questão. Já há muita gente a aderir ao fundo de pensões na ENSA Seguros de Angola. Como é que estamos neste sentido? Em Angola, os fundos de pensão estão apenas a começar, por várias razões. E uma delas é alguma falta de informação, eventualmente, mas a adesão nesta altura na ENSA tem uma tendência crescente. A ENSA começou a gestão de fundo de pensão, de fundos de pensão em 1978, com a apólice da refinaria de Luanda na altura, e depois migrou para o fundo de pensão da FINA, o fundo de pensão dos trabalhadores da ENSA. Hoje a ENSA gere 10 fundos de pensão, dentre os quais, só para citar alguns, o fundo de pensão do Banco Nacional de Angola, o fundo de pensão dos trabalhadores da BP Angola e outras empresas que estão sob gestão da ENSA. Estamos a trabalhar para a constituição de outros fundos de pensão fechados ainda, e temos estado também a registrar um crescimento no nosso fundo de pensão aberto Vida Tranquila, que é de adesão bastante simples, bastante fácil. As pessoas podem dirigir-se a qualquer agência da ENSA Seguros, pedir informações detalhadas do produto e, como já disse, com apenas 3.150 kwanzas a adesão é feita, e o indivíduo, por via também de uma ordem direta ao banco, uma ordem permanente ao seu banco, poderá fazer descontos sem que precisa ter trabalho de ir à ENSA fazer transferência. Este é um veículo também que nós facilitamos a operacionalização, que é a ordem direta ao seu banco para a transferência permanente para a conta do fundo, e depois o controle por via de uma conta corrente. Então a adesão tem sido satisfatória. Claro que não é ainda a desejada, não é ainda a que mais pretendemos, e por isso a necessidade de continuarmos a informar a sociedade angolana a respeito desses produtos. Disse que o Fundo de Pensões em Angola ainda está a dar os seus primeiros passos, está a começar, sendo a ENSA Seguros de Angola a maior seguradora de Angola. O que é que está a fazer para a inversão deste quadro? Bem, em princípio, a nossa presença aqui é uma das ações neste sentido. A ENSA vai desenvolvendo várias ações de sensibilização, e deixa dizer que esta sensibilização começou internamente nos próprios trabalhadores da ENSA, que é preciso que a grande maioria tenha uma melhor consciência do que é um fundo de pensão, porque temos de admitir isso é ainda um conceito novo entre nós. Há esta ação, e outras estão previstas, maior informação. O Fundo Aberto começou com uma publicidade que era feita nos próprios multicaixa, há outdoors relativos ao Fundo Aberto. Há várias ações de informação, de sensibilização, de formação inclusive, e outras que virão também a ser desenvolvidas nesse âmbito, porque a ENSA está comprometida com o crescimento do mercado de fundo de pensões. Entendemos que vai beneficiar o nosso país, vai beneficiar as pessoas, sobretudo. Os fundos de pensões, de acordo com dados da OCDE, que é a organização que visa estudos econômicos ao nível mundial, indica, em alguns anos atrás, que a relação volume de ativos de fundo de pensão com o PIB dos governos, só para dar aqui a título de informação alguns países, na Holanda o volume de ativos em fundos de pensão representava 161% do PIB.
Ou seja, havia mais dinheiro em fundos de pensão do que o PIB do país. A Islândia, nesta altura, tinha 146% de volume de ativos relativamente ao seu PIB. Os Estados Unidos tinha 84,6% de volume de ativos em relação ao seu PIB. Os dados que temos sobre Angola indicam que o volume de ativos em Angola representa apenas 0,5% do PIB. Isto é para dizer que nós estamos ainda muito longe daquilo que são os grandes mercados, daquilo que são os países desenvolvidos no que aos fundos de pensão diz respeito. É necessário realmente que haja aqui uma concertação, aqui por via da ARCEG enquanto entidade reguladora, a AGT, que precisa de criar aqui um ambiente fiscal que promova os fundos de pensão. Vale dizer que em alguns países o crescimento do fundo de pensão é uma consequência de todas essas políticas. Por exemplo, aqui em Portugal, o indivíduo que tenha um PPR, que é um plano de poupança-reforma, tem benefícios fiscais. Uma empresa que promova um fundo de pensão fechado deve ter benefícios fiscais, de alguma forma, uma redução do seu imposto industrial, um incentivo fiscal. Ou seja, é preciso que haja aqui uma concertação entre a Administração Geral Tributária, a agência reguladora, não é? A ARCEG, neste caso, e os atores do mercado, que são as seguradoras ou as gestoras de fundo de pensão, no sentido de haver aqui uma concertação e criar-se um ambiente que de facto promova esses fundos de pensão. Porque quem no final vai sair a ganhar é o país. Por quê? Porque teremos poupança criada e em economia sabe-se que quem poupa deve ter um prêmio. E devemos estimular, exatamente, devemos estimular a poupança. Nós estamos num país que durante muitos anos foi um país altamente consumista. Nós consumimos quase 80%, se não 100% da renda que ganhamos no mês, o que não é bom. É preciso dizer que os outros países se desenvolveram por via das poupanças internas. Quando nós vamos lá fora buscar investimento, o que eles fizeram para terem tanto recurso para investir foi apenas organizarem-se em grupos, desculpa a redundância, organizados, que criaram montantes, criaram volumes de ativos, que depois esses volumes estiveram disponíveis para as empresas e as empresas, servindo-se desses investimentos, cresceram, produziram e depois foram dando por via dos dividendos. Isso é mais ou menos o veículo que ocorre com os ativos disponíveis para investimento quando colocados no mercado de capitais. Hermenegildo, na ENSA Seguros de Angola, o que é necessário para adesão a um fundo de pensão? A única coisa que as pessoas interessadas a aderir a um fundo de pensão devem fazer é dirigirem-se a uma agência da ENSA Seguros, preencherem uma proposta de adesão, disponibilizarem a documentação devida, indicarem com quanto pretendem contribuir para o fundo e depois disso é fazerem apenas as suas contribuições. No momento da adesão deve já fazer uma contribuição, que é a primeira contribuição, depois dali ir fazendo as contribuições periódicas. O fundo aberto permite também contribuições extraordinárias. Como é que isso funciona? Bem, as contribuições extraordinárias são aquelas contribuições que o participante pode querer fazer. Imagine, Iracema, você fez um negócio, mas você tem um fundo aberto. E no teu fundo aberto tu dizes, eu vou contribuir mensalmente com 5.000 kwanzas para o meu filho, que hoje tem 2 anos. No entanto, tu fizeste um negócio e tens um ganho extra. E diz, eu até consegui aí uns 200, uns 3.000 kwanzas. Bom, vou reforçar a poupança do meu filho. E então vou fazer uma contribuição extraordinária de 100.000 kwanzas. Então, há esta possibilidade de, além das contribuições periódicas ou ordinárias, os participantes poderem também fazer contribuições extraordinárias. Pois é. Hermenegildo, os fundos de pensões podem ser extintos? Se sim, quando é que isso acontece? Bem, o que ocorre com os fundos de pensões é uma extinção do fundo de pensão só origina-se depois da liquidação de todos os direitos adquiridos.
O que ocorreu, por exemplo, em Angola é a extinção de uma entidade gestora, que nunca gera a extinção do fundo. Os fundos são constituídos para serem ilimitados, ou seja, enquanto a empresa existir, existirá o fundo associado à empresa, para os fundos fechados. Para o fundo aberto, enquanto existir a seguradora, existirá o fundo disponibilizado pela seguradora. Uma situação hipotética de extinção, o que ia ocorrer era pegar em todo o valor disponível do fundo e distribuir aos participantes conforme aquilo que cada um detém, que nós chamamos tecnicamente de direitos adquiridos. Aquilo que já é teu no fundo, numa situação de extinção, te será dado e tu depois podes ir constituir o fundo em outro lugar. Quando se dá por exemplo, cessação de atividade da entidade gestora, isto não acaba com o fundo. Uma coisa que é importante dizer é também que não há uma mistura entre os ativos da seguradora, ou seja, o dinheiro da ENSA não se mistura com o dinheiro dos fundos. O dinheiro dos fundos são geridos como patrimônios autônomos. Nem a empresa que promove o fundo pode fazer recurso a esse dinheiro, nem a entidade gestora que gere o fundo usa esse dinheiro em benefício próprio. Então, isto é importante para efeitos de transparência e também para garantir que as pessoas percebam que, ao abrirem um fundo de pensão da ENSA, não estão a misturar o seu dinheiro com os dinheiros da ENSA. Não. Estão a constituir uma reserva em dinheiro que a ENSA guarda mesmo numa conta à parte, que é uma conta denominada e atribuída para o fundo, que anualmente é auditada por um auditor externo e que ficam produzidos os relatórios e contas associados a esse fundo de pensão. Isto é feito na ENSA e todas as entidades que possuem fundos de pensão com a ENSA sabem disso. A ENSA procura prestar este trabalho de gestão com bastante transparência, qualidade e de acordo com as melhores práticas internacionalmente aceitas. Hermenegildo Bandeira, já em jeito de balanço, eu deixo sempre essa pergunta para o final do programa. Qual é a importância, qual é a vantagem de se ter um fundo de pensões na ENSA Seguros de Angola? Primeiro é perceber que há um alto grau de profissionalismo na ENSA Seguros de Angola. A ENSA garante hoje e possui dentro da sua organização um número de quadros altamente qualificados. E o rigor que é usado na gestão dos fundos de pensão na ENSA, eu garanto ser dos melhores que o mercado possui. Em um alto rigor, em um alto acompanhamento. A ENSA possui uma equipa formada por atuários. Os atuários são os técnicos especializados com formação específica em matemática, economia, finanças, que tratam e lidam diretamente com as questões dos fundos de pensão. E a ENSA possui estes quadros, que são dos poucos que Angola possui. Estão lá na ENSA. Portanto, a ENSA efetivamente oferece aquilo que eu consideraria dos melhores serviços de gestão de fundos de pensão. E isto não é apenas dito por nós, é algo que internacionalmente, quando vamos às formações lá fora, podemos verificar isso. Exatamente. Isto de maneira particular para a ENSA. De maneira geral, o que seriam vantagens para os fundos de pensão? Primeiro, a título individual, é preciso pensar hoje como eu vou viver quando não puder mais trabalhar. É preciso pensar hoje se aos 60, aos 70, de onde virá a renda. É preciso pensar hoje se aquilo que me vir a ser dado pela segurança social será suficiente para o nível de vida que eu pretendo ter na idade de reforma. Pensando nisso, há aqui um veículo disponível. Eu posso melhorar a minha renda na reforma. Eu posso ter uma reforma mais tranquila do que teria se não tiver um fundo de pensão.
os fundos de pensão vão gerar um impacto no financiamento da economia nacional e, conforme hoje é dito, estamos na luta da diversificação da economia. Com os fundos de pensão será um importante veículo para a diversificação da economia. Angola precisa de recursos para potencializar as empresas. Angola precisa de recursos para garantir que as pequenas e médias empresas aconteçam. Angola precisa de recursos para garantir que as empresas entrem para a bolsa, mas não sobrevivam de investimento estrangeiro. É preciso criar poupança nacional, é preciso criar investimento local. E é preciso que os angolanos comecem a pensar mais em poupar e menos em gastar, e menos em consumir. E garantir também uma reforma tranquila. Exatamente. Pois é, Hermenegildo Bandeira, técnico atuário da Direção Técnica Vida da ENSA Seguros de Angola, muito obrigada por ter estado aqui conosco na edição número 39 do Viva Seguro, o programa da ENSA Seguros de Angola. Esperamos então contar consigo em outras oportunidades. Muito obrigado, Iracelma. O prazer é todo meu. Estaremos aqui para sempre que seja necessário prestarmos o nosso saber e o nosso contributo. E é desta forma que também vamos já colocar ponto final do seu programa Viva Seguro nesta edição de sexta-feira. Pode também obter informações a partir do site da ENSA Seguros de Angola, o www.ensa.co.ao, ou dirigir-se agora mesmo a uma das agências da ENSA Seguros de Angola mais próxima de si, e lá vai encontrar técnicos capazes que lhe vão poder dar toda a informação sobre esta campanha e sobre os mais de 40 produtos de seguro que a ENSA Seguros de Angola tem disponível para si. Recebe os cumprimentos desta equipa: Augusto Tito Mateus, Miguel Fernandes, Edno Pinto, Carlos Fuche, José Bastos e eu, Iracelma Arnaldo. Nós vamos com a promessa de voltarmos na próxima sexta-feira. Até lá, viva seguro! Estou seguro, pensa, com a ENSA estou seguro, pensa. Eu sou segura, ENSA, com a ENSA eu sou segura, ENSA. Vivo uma vida muito intensa, não me junto mais a ninguém, só quero ENSA. Já escolhi o meu futuro para que vença, já não quero mais ninguém, só quero ENSA. Estou seguro, ponho todos na balança e ela se inclina para o lado da mudança. Como um imbondeiro tenho força e esperança, não confio em mais ninguém, só quero ENSA. Estou seguro, Yeah. pensa, com a ENSA estou seguro, pensa. Eu sou segura, ENSA, com a ENSA eu sou segura, ENSA. Em casa, no carro e no trabalho, com saúde e segurança, não confio em mais ninguém, só quero ENSA. Estou seguro, pensa, com a ENSA estou seguro, pensa. Eu sou segura, ENSA, com a ENSA eu sou segura, ENSA. Yeah, com a ENSA estou seguro.